Você se lembra da Venezuela? Quando o presidente Trump enviou forças especiais para Caracas para capturar o ex-presidente Nicolás Maduro no meio da noite, no início de janeiro, a maioria de nós achou que essa seria a maior notícia do ano. Se ao menos soubéssemos, houve uma cobertura intensa sobre o que essa prisão significava para a América Latina, especialmente porque poucos meses antes das operações, Washington havia divulgado o documento da Estratégia de Segurança Nacional. Isso aumentou o foco na América Latina, sendo visto como um retorno à doutrina Monroe que guiou os Estados Unidos no século XIX. As Américas eram consideradas o quintal de Washington e outras potências deveriam ficar de fora. Isso implicava que os Estados Unidos priorizariam a América Latina, como a entrada de petroleiras americanas na Venezuela e a disputa com Cuba, e não iniciar uma nova guerra no Oriente Médio. Mas vocês sabem o que aconteceu depois? Venezuela saiu das manchetes, dando lugar às disputas de Trump com a Europa e depois à guerra com o Irã. Mesmo com a mídia já voltada para outros assuntos, as coisas continuaram em movimento na Venezuela. Com Dulce Rodrigues na vice-presidência, o governo iniciou uma ampla purga silenciosa do círculo de Maduro, afastando aliados de cargos influentes, aparentemente com conhecimento e até incentivo implícito de Washington. O impacto tem sido uma silenciosa reconfiguração da sociedade venezuelana, algo que teria sido impensável há apenas 4 meses. Expurgos. Logo após a captura de Maduro em janeiro, Iria Pioza, pesquisadora sênior do Atlantic Council, escreveu que sua substituta, Dulce Rodrigues, estava tentando um ato de equilíbrio insustentável. Por um lado, ela precisava apaziguar Washington, pois Trump deixou claro que ela pagaria um preço ainda maior que Maduro se não seguisse suas expectativas. Por outro lado, ela também teria que manter a unidade do regime chavista que Maduro havia deixado para trás, para evitar uma fratura interna ou um golpe militar. Nos primeiros dias, Rodrigues parecia equilibrar essa situação, acalmando Trump sem desagradar os mais radicais. Ela fez um discurso inflamado horas após a prisão de Maduro, exigindo sua libertação e afirmando que ele era o único presidente do país. Mais importante, ela fez o pronunciamento ao lado do chamado Conselho de Defesa Nacional da Venezuela, composto pelo ministro da Defesa, procurador-geral e chefes do Legislativo e Judiciário, todos próximos de Maduro. A mensagem, transmitida por ela cercada de aliados leais a Maduro, visava mostrar aos linha dura do regime que ela seguia sendo uma deles e que o regime permanecia unido. Poucas horas depois, seu tom mudou. Ela escreveu na plataforma de mensagens Telegram que era uma prioridade para os Estados Unidos e a Venezuela avançarem em direção a uma relação equilibrada e respeitosa, convidando Washington a trabalhar junto em uma agenda de cooperação voltada para avanços compartilhados. Mas, embora políticos às vezes consigam dizer coisas opostas para grupos distintos quando o que está em jogo não é tão alto, ninguém achava que Rodrigues manteria isso por muito tempo. Cedo ou tarde, ela teria que abandonar de vez esse malabarismo e optar por Washington ou pelos chavistas que restaram em Caracas. E na visão de Pioza, a escolha era óbvia. Diante do poderio militar de Washington, Rodrigues precisaria afastar os linha dura e centralizar o poder em aliados dispostos a cooperar com os Estados Unidos. Quase 4 meses depois, parece que foi isso que ela escolheu. Segundo o New York Times, desde a prisão de Maduro, Rodrigues trocou 17 ministros, renovou a liderança militar, nomeou novos diplomatas e supervisionou a prisão de pelo menos 3 empresários ligados ao antecessor. Os que foram demitidos parecem uma lista dos principais nomes da era Maduro. O general Vladimir Petrino Lopes, antes um dos homens mais poderosos da Venezuela e ministro da Defesa por mais tempo sob Maduro, foi removido do cargo e transferido para o Ministério da Agricultura. Foi um grande rebaixamento para um homem que comandou as Forças Armadas da Venezuela por mais de 11 anos e era visto como uma das maiores ameaças ao controle de Rodrigues. Rodrigues reduziu sua influência trocando a liderança militar da Venezuela. O general disse ao Times que muitos viam a demissão dos comandantes como o começo de uma reformulação mais ampla das Forças Armadas da Venezuela, guiada pelos Estados Unidos. Fora do meio militar, Rodrigues também mirou aliados de Maduro, como Tareq Williams Saab, ex-procurador-geral que esteve com ela durante um discurso inflamado em janeiro.
Ele foi demitido, ganhou um cargo de consolação e depois demitido de novo. Alex Saab, empresário colombiano acusado de corrupção pelos Estados Unidos após lucrar bilhões com contratos de alimentos e petróleo, foi destituído do cargo de ministro da Indústria da Venezuela e detido a pedido de Washington. Washington e Caracas negociam atualmente seu destino, que pode envolver extradição aos Estados Unidos para julgamento. Rodrigues também teria supervisionado a prisão de outros 2 empresários próximos a Maduro, incluindo Raul Gorin, presidente de uma rede local de notícias 24 horas por dia, e Wilma Rapert, um magnata do petróleo que ganhou destaque após ajudar a transportar combustível para o país durante a greve de 2002 a 2003 na empresa estatal de petróleo. Funcionários demitidos foram substituídos por aliados de Rodrigues, entre eles chavistas jovens com menos ligação ao movimento e filhos da elite do partido governista. Mais interessados nos frutos da economia de mercado do que em preservar o legado de Hugo Chávez. Caracas argumentaria que as purgas têm como objetivo tornar a Venezuela um país mais democrático e eliminar a corrupção que tem sido uma característica do país durante grande parte de sua história. A oposição venezuelana discorda. Eles veem as ações de Rodrigues como uma tentativa de fortalecer sua posição antes de futuras eleições. Embora seja inegável que Rodrigues está usando as purgas para fortalecer sua posição, é claro que Washington tem muita influência em suas decisões. Fontes do governo confirmaram ao Times que Rodrigues coordenava substituições com Washington. Alguns disseram ao Times que a influência de Washington era tão forte que parecia que Rodrigues governava com o tio Sam apontando uma arma para sua cabeça. Isso torna ainda mais interessante a sobrevivência de uma das figuras de alto escalão do antigo regime. Dastado Cabeler Rondon é o ministro do interior do país, controlando o aparato de repressão do partido governante. Capangas mascarados em motos tornaram desafiar publicamente o governo de Maduro algo perigoso. No papel, ele parece exatamente o tipo de figura que Washington exigiria que Rodrigues removesse, e alguém que ela talvez adorasse ter a chance de enfrentar. Ele tem recompensa de 25 milhões de dólares pela cabeça, devido aos seus vínculos com organizações de tráfico de drogas, que, de acordo com o Miami Herald, pode até ter dado uma ordem para matar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que na época era senador representando a Flórida. Então por que ele não foi deposto ou pelo menos transferido para outro cargo? Bem, há 2 possíveis razões. Cabello tem laços mais próximos com Hugo Chávez do que qualquer um no país, inclusive Maduro. Os 2 eram amigos na universidade e ambos participaram do golpe fracassado de 1992. Eles eram tão próximos que, segundo Jeff Ramsey, um analista de Venezuela no Atlantic Council, ele se via como o sucessor legítimo de Hugo Chávez, não Maduro. Mantê-lo no cargo mostra a outros chavistas que, apesar das purgas, Rodrigues ainda preserva certa lealdade à velha guarda. Além disso, lembre-se que ele comanda o aparato repressivo do partido governista. Alexis Rodrigues Cabello, primo de Cabello, é o chefe do Serviço Bolivariano de Inteligência, considerado a polícia secreta do governo bolivariano. Desde que assumiu, Rodrigues não desmantelou o aparato. Ao contrário, segundo a ONU, permitiu que ele se adaptasse à nova realidade do país. Resumindo, ao invés de uma transição democrática, Rodrigues pode estar planejando manter o controle sobre Caracas por muito tempo. E para isso, ela vai precisar de Cabello. Para Washington, como a prioridade é a estabilidade na Venezuela, provavelmente ninguém se importa com quem a mantém ou quão questionáveis essas pessoas são. Quero dizer, não é como se Washington já tivesse apoiado antes um governo latino-americano autoritário mantido por polícia secreta. Por sua vez, Cabello parece ter percebido que os ventos políticos mudaram, e ele se reinventou de pitbull do partido governista para um garantidor patriótico da estabilidade. Durante um comício do governo, ele pediu apoio total a Rodrigues e disse: "Vamos acompanhar nossa irmã Délcia. Vamos confiar completamente na capacidade, ética de trabalho e consciência da camarada Délcia. Não se sabe por quanto tempo isso o manterá no poder, mas por hora parece suficiente." Antes de falarmos das outras facções na disputa pelo futuro da Venezuela, uma pausa para te contar sobre nosso novo projeto.
Frontestoco é nosso espaço para assinantes que desejam se aprofundar nessas histórias e entender o que acontece no mundo. Por $5 mensais, você acessa 2 vídeos e 2 artigos exclusivos por semana, além de conteúdos extras, como novos podcasts. E se você acompanha na América Latina regularmente, nós já fizemos um vídeo inteiro sobre a situação na Venezuela após a captura de Maduro, sem falar em análises mais amplas, como se a guerra às drogas pode mesmo ser vencida na região. Basicamente, se você está gostando deste vídeo, vai gostar muito do que estamos fazendo no War Fronts, são $5 por mês. E agora, de volta à situação na Venezuela. A oposição. Agora, deixando de lado as purgas, precisamos falar sobre a oposição, que muitos esperavam ver governando a Venezuela após a saída de Maduro. Eles não estão no poder porque o presidente Trump não os apoiou, dizendo à imprensa que faltava apoio para governar. A oposição ficou fragmentada e marginalizada, enquanto Rodrigues aproveitou essas divergências. Ela nomeou Oliver Blanco, ex-assistente de um líder da oposição, como enviado para a América do Norte e a Europa. Não é só Rodrigues que se aproxima da oposição, os canais são de mão dupla. Segundo o veículo espanhol El País, partidos já buscam canais de comunicação com os chavistas para ganhar espaço. Essa mudança pragmática indica que eles aceitaram que o poder ficará nas mãos de Rodrigues no futuro próximo e que seria melhor colaborar com ela do que ficar de fora. Rodrigues também buscou conquistar a oposição, aprovando uma lei de anistia que beneficiou quase 5.000 pessoas libertadas da prisão ou com detenção preventiva suspensa. No entanto, o mais importante é que a lei exclui quem foi processado ou condenado por promover ação militar contra o país. O que pode incluir líderes da oposição, como Maria Corina Machado, que foi acusada pelo partido governista de pedir intervenção internacional. Machado, vencedora do Nobel da Paz, por promover a democracia na Venezuela, era vista como principal candidata a substituir Maduro, mas permanece fora do cenário político do país. Ela vive no exílio após sair discretamente do país para receber o Prêmio Nobel da Paz, que depois deu ao presidente Trump. Em sua ausência, novos candidatos à liderança da oposição estão surgindo, como Henrique Marques, um ex-candidato presidencial nas eleições de 2024 que havia recebido o apoio de Trump. Antes visto só como substituto da oposição por Machado não poder concorrer, ele vem ganhando apoio constante no país, principalmente após sua prisão. Apesar desses obstáculos, Machado planeja retornar à Venezuela antes do final de 2026. Ela continua sendo a figura de oposição mais popular, de acordo com as pesquisas de opinião, e seu retorno pode mudar significativamente o cenário político do país, especialmente porque está passando por um dos períodos mais turbulentos de sua história. Já citamos a prisão de Maduro, que por si só desestabilizaria qualquer país. O que não mencionamos é que desde que ele foi preso, o país teve vários eventos que, segundo El País, seriam impensáveis há alguns anos. Uma greve de transporte paralisou Caracas. Um opositor libertado fez coletiva denunciando a repressão chavista, enquanto uma marcha sindical foi à Assembleia Nacional pedindo melhores salários e mais liberdade. Jeff Ramsey, analista do Atlantic Council, disse a Al País: os venezuelanos estão cansados do sistema corrupto e ineficiente, e esse descontentamento pode impulsionar a mudança. Se Maria Corina Machado voltasse, poderia unir a oposição e aproveitar a insatisfação popular para impulsionar mudanças sociais, como eleições. Pois Jorge Rodrigues ficou no comando além dos 90 dias permitidos ao nosso governo interino pela Assembleia Nacional. E por falar em eleições. Em entrevista recente com Al País, Jorge Rodrigues, chefe da Assembleia Nacional e irmão de Rodrigues, não quis informar quando seriam as próximas eleições. Ele afirmou ao veículo que a prioridade do governo era a economia. Seus comentários refletem o sentimento em Washington, onde a prioridade é manter o governo no poder o máximo possível para garantir uma transição estável, sem assustar investidores. Ao optar por deixar Machado de lado e, em vez disso, trabalhar com Rodrigues, que anteriormente foi ministra da Economia do país e havia recebido elogios por sua gestão na indústria do petróleo. Apesar das sanções, Washington mostrou priorizar a estabilidade em vez de ganhos democráticos imediatos.
Rubio havia dito que Washington tem um plano de 3 etapas para a Venezuela: estabilização, recuperação e transição. Atualmente, a Venezuela está em estabilização e recuperação, devendo levar tempo até a transição. Rubio afirmou ao Senado que, apesar da importância das eleições, elas não podem ocorrer enquanto o governo domina o poder, a oposição quase não tem acesso à mídia e candidatos são frequentemente desqualificados e impedidos de concorrer. Isso é compreensível. Estabilidade e resgate econômico são importantes tanto para Washington quanto para o povo venezuelano, que já enfrentou crises. E olha, leva muito tempo para desenvolver instituições democráticas. Segundo o Dr. Christopher Sabatini, diretor do Programa para a América Latina da Chatham House, a Venezuela ainda precisa se preparar bastante para realizar eleições livres e justas. No entanto, há um temor entre os observadores da Venezuela de que Delcy Rodrigues, permanecendo no poder, possa consolidar exatamente os mesmos sistemas que fizeram a Venezuela se afastar da democracia. Basicamente, madurismo sem Maduro. Tom Shannon, diplomata veterano dos Estados Unidos envolvido com a Venezuela desde os anos 1990, disse ao The Guardian que enquanto Rodrigues estiver no poder, a Venezuela não terá uma oposição democrática real. Shannon disse que a pressão sobre Rodrigues caiu, pois o governo Trump agora foca no Irã. A pressão diminuiu porque nossa atenção militar está em outro lugar e não há capacidade para manter a pressão sobre a Venezuela. Tudo isso cria um cenário sombrio para quem deseja ver a Venezuela fazer a transição para a democracia. Enquanto Rodrigues colaborar com Washington para remover e prender quem eles pedem e liberar o acesso das empresas americanas ao petróleo venezuelano, Washington parece satisfeito em deixá-la governar. Rodrigues sabe disso e é por isso que está nomeando pessoas leais a ela para cargos de poder. Ela está apostando que, na hora do vamos ver, o governo Trump, na verdade, não vai se importar tanto assim com eleições. Ou que ela possa durar mais que a equipe atual da Casa Branca, sendo vista como líder legítima da Venezuela apenas por estar lá e disposta a colaborar com os Estados Unidos. Talvez estejamos sendo pessimistas e o governo Trump acabe pressionando Rodrigues por eleições livres e justas. Esse seria o melhor cenário. E é o que esperamos que aconteça, porque o povo venezuelano merece a oportunidade de escolher seus próprios líderes, especialmente depois da eleição roubada de 2024. No entanto, se tem uma coisa que atuar na área geopolítica nos ensinou, é que preferimos ser pessimistas e ver que estávamos errados quando o pior cenário não se concretiza, do que sermos otimistas demais e ficarmos decepcionados quando o pior cenário acaba acontecendo. Então, pelo bem do povo venezuelano, esperamos estar errados, mas só o tempo dirá de qualquer forma. Obrigado por assistir.